empresarial tem que começar a se pronunciar, ele tem que começar a se manifestar, tem que começar a aparecer junto com os sindicalistas para criar uma situação favorável para esse jovem, favorável ao meu país, à minha cidade. A gente não pode mais continuar mentindo para que os nossos jovens estejam batendo na nossa porta com a arma na mão e sendo os bandidos de amanhã. Você tocou no ponto de jovem, eu peguei aqui um índice do TRE, que o número de eleitores brasileiros com 16, 17 anos, ou seja, praticamente aquele eleitor do primeiro voto, ele caiu quase 30%, ou seja, diminuiu a questão desse jovem tirar o título de eleitor com a vontade de votar. E outro dia nós estávamos abordando sobre isso, Siqueira Campos, a questão da ausência do jovem no processo político. Qual a sua visão sobre esse tema? Esse ambiente de desmotivação, de desinteresse, devido a tantos fatores negativos que têm acontecido na nossa sociedade e na nossa política. O jovem, ele está recuando, ele está se omitindo de passar por esse processo de mudança, né? Eu acho que os pais desse jovem devem conversar com eles. Eles são o futuro dessa nação. Sem eles participando, as coisas vão ser muito piores no futuro. Ao invés de recuarem, avancem, participem, se tornem homens de bens, se tornem homens com conhecimento, informados, participativo. Essa é a única forma. Eu fico triste em saber que está aumentando o número de pessoas que estão se omitindo de participar do processo político. 30% de pessoas que podiam ter tirado seu título de eleitor não tiraram. E poderiam ter definido o poder. Podiam ter ajudado a participar. Ora, pergunto a esse jovem, se vocês não participarem, quem vai decidir o futuro de vocês? Eu digo hoje, com muita clareza, o Brasil, nós não precisamos convidar ninguém para pegar em arma para fazer uma revolução. Você tem essa democracia que é excelente. Nós precisamos de participar. O jovem, principalmente, essa sociedade só vai ser mais justa, mais igualitária, se tiver a participação deles, se tiver a participação de vocês. Se vocês não participarem, vocês não vão poder reclamar. Vai poder dizer que é o outro, que é o político, não é nada. Vocês é que são o futuro. Vocês é que vão escolher a sociedade que vocês quiserem para os filhos de vocês. Siqueira Campos, eu vou te convidar para acompanhar um vídeo que a nossa produção fez exatamente sobre isso, a questão do jovem no processo político brasileiro. A política, por vezes, esteve atrelada à juventude, mais expressivamente pelo viés do movimento estudantil, que com sua luta também ajudou a mudar o cenário político de sua contemporaneidade, como o do regime militar, por exemplo. A juventude demonstrou ser um grande mobilizador social, levando inúmeros estudantes à luta pela redemocratização e liberdade política de nosso país. Esses eram tempos em que a juventude estava intrinsecamente atrelada à política. Hoje a visão que se tem da juventude é outra. É válida a participação do jovem na política desde que ele tenha instrução e um senso crítico para participar. Ele tem que procurar se engajar na política, mas só votar se tiver já consciência do que ele está votando. Mas e por que a juventude não se engaja mais politicamente? Com certeza o cenário político atual e a forma como se constrói e se mantém as relações políticas em nosso país contribui para isso, que é um processo. É preciso criar uma sensibilização coletiva no sentido de se construir um processo melhor que corresponda ao seu objetivo, que é a construção de uma sociedade melhor, não igual ou desigual, mas sim justa. Nós vimos aí que é o tipo da coisa. Tem jovem que vai na Câmara Legislativa, que de repente apanha de policial, que de repente é quase pisado por um cavalo conduzido por um policial. Nesse aspecto o jovem vai. Mas você acha que vai muito na questão da viração, da bagunça, porque a consciência mesmo política dele está faltando? Está demonstrado em todos os aspectos que a gente está esperando a participação dele. A ausência mesmo. A falta de motivação, a falta de interesse, a falta de perspectiva, tudo isso está fazendo o nosso jovem um cidadão muito fraco, muito desmotivado. E é diferente daquela, vamos colocar na década de 60, até um pouquinho a década de 70. O jovem brasileiro era mais politizado. Até acompanhei uma vez uma palestra, onde eu, por exemplo, sou formado em comunicação. Formei em 1984, formei na década de 80. E na época, os estudantes de comunicação, eles entravam na faculdade com o objetivo de mudar o mundo. Hoje o jovem entra na faculdade com o objetivo de fazer um concurso público. É complicado, Siqueira. São os sonhos reduzidos, são as aspirações reduzidas, os objetivos buscados com menos esforço.
essa desmotivação que é o grande problema do Brasil. Tá? Essa falta de interesse, essa falta de participação, essas condições, como você vê nas revistas, nos meios de comunicações, mesmo quando informando, as pessoas estão informando da mesma maneira. Elas não estão tendo o senso crítico para ver que aquilo que está sendo informado ainda é um pouco mais grave e que pode ser informado corretamente para que tenha um choque de sentido de indignação. Não, para aí, alguma coisa está errada. Como é que nós podemos fazer de fato para tornar essa mudança eficiente? Isso que é muito importante, as pessoas começarem a se questionar. E normalmente, se você vai em qualquer partido político, você vê as lideranças jovens, normalmente são lideranças que têm alguma ligação genealógica com um político, já seja um neto de um político, o filho de um político, o sobrinho de um político, é ele que está fazendo parte do partido. E a coisa poderia ser mais, vamos colocar assim, mais homogênea, né? Ela podia ser mais ampla, ela podia ter a participação de todas essas pessoas, das pessoas voltadas para os segmentos sindicalistas, mas não, só está tendo esses dois sentidos, dos políticos que vão de família para família, passando de geração para geração, e dos sindicalistas. Às vezes as pessoas nesse país começam a sua vida política, mas estão sempre falando só no esquerdismo. Nós temos, eu volto a falar, eu falo isso com muito orgulho, porque eu não sou um grande empresário nesse país, eu sou um empresário com dificuldade. E eu gostaria que as portas desse país fossem abertas para eficiência, para geração de riqueza, para geração de emprego. Eu gostaria que as pessoas começassem a se criticar. Tanto o sindicalista criticar o setor produtivo, quanto o setor produtivo começar a criticar o sindicalista. Para que haja o debate, para dentro desse debate ser encontrada uma verdade. Porque a verdade está disfarçada, ela está me parecendo uma mentira. E a consequência disso tudo é o que nós estamos vendo, é a ausência do emprego. Quando tem esse emprego, é subemprego. Essa violência que está na nossa porta. Não temos que pedir polícia, não temos que pedir presídio, não temos que pedir nada disso. A carga tributária aumentando. E aí fica meio difícil. E o dinheiro sendo muito mal aplicado. Não adianta, porque quando nós falamos da carga tributária de uma Dinamarca que é 40%, ela é 40% exata. Quando nós falamos da carga tributária da China, ela é 17% sobre tudo, 17%. O produto custou 100, com os impostos ele custa 117, tá? Para todo mundo, para o grande, para o médio e para o pequeno. A diferença é muito pequena. Com certeza. Siqueira Campos, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Gostaria das suas considerações finais? Gostaria de dizer ao telespectador, ao cidadão do meu país, que nós precisamos de refletir seriamente sobre todo o cenário político e social desse país. Que nós precisamos mudar profundamente essas situações, como a reforma tributária, como um modelo de sindicalismo, de CLT. Né? Nós precisamos de admirar e incentivar as grandes empresas para a gente ter no setor privado emprego com qualificações melhores, né? Para que esta reflexão seja eficiente no sentido de tornar esse país um país mais justo, um país de mais oportunidades. Não são só as riquezas naturais que nós temos que basta. Nós temos que ter a riqueza da eficiência e do material humano. Isso só tem com a nossa reflexão, com o nosso melhoramento. Cada homem, cada cidadão, parar para ver e de se dizer o que é que pode fazer para a melhora desse país. Eu amo esse país e muitas vezes eu tenho sentido constrangido quando eu saio lá fora. Eu amo essa cidade e tenho ficado envergonhado com o que está acontecendo dentro dela. Nós precisamos realmente de mudar para melhor todo esse cenário. Essas verdades ditas tantas vezes se tornaram verdade, mas não são. Elas são realmente uma mentira disfarçada. Lembrando que sempre é tempo de mudar. Eu agradeço muito a presença do Siqueira Campos aqui em mais um encontro semanal nosso, mas agradeço principalmente a você, telespectador que nos acompanhou até agora. E um recado, principalmente para aquela dona de casa. Dá uma olhada no preço do peixe, no preço do arroz, no preço da carne, no preço do feijão. Reflita, quanto seria se eu não pagasse esse imposto? Uma ótima semana a todos. E o nosso programa chegou ao final. Você pode sugerir reportagens, basta enviar um e-mail para emprego e cidadania@tvwebbrasil.tv.
e uma ótima semana para todos.